Muito bem, vamos lá então. Aqui, eu quero ler. Isso aqui é maravilhoso demais. Isso aqui é maravilhoso demais. Eu li aqui um tempo atrás, mas com a luz que está vindo, essa aqui é uma coisa. No capítulo 25 de Jeremias, Deus mandou que Jeremias desse às nações, todas as nações, de beber de sua taça, do seu copo, da sua ira. Lembra dessa cena? E agora nós vamos dar uma olhada e você vai entender que se você quer entender Apocalipse 14, verso 9 a 11, nós temos que entender o que aconteceu lá nos dias de Jeremias. Entende? E olha, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. O que Jeremias fez? Ele pregou. Ele pregou o evangelho. Ele pregou a palavra de Deus. E o que aquilo fez? Aquilo enlouqueceu eles a tal ponto que eles queriam matar o profeta. E isso vai acontecer de novo. A Bíblia disse que os reis da terra se reunirão para combater contra aquele que está sentado no cavalo e ao seu exército. Mas por quê? Porque vai ter uma pregação. Ah, meu Deus, pode espernear do jeito que quiser. Vai ter uma pregação. Pregação, não. E aí, irmãos? Eu tive aqui um monte de controvérsia, um monte de crítica, porque nós estávamos mostrando que haverá uma pregação para os judeus, haverá uma pregação para os muçulmanos, mas e se eu disser para você que vai ter uma pregação para todas as nações? E agora? Eu apenas peguei 2 exemplos. E de todos os que vão ser pregados, tem promessa de Espírito Santo para uma nação. Pregação para Espírito Santo? Pregação para Espírito Santo. Para receber os demais é condenação. E aí no meio tem uns perdidos lá que eu vou mostrar para vocês aqui. Ah, irmão, o que é isso? O relógio está, nós estamos voando alto, nós estamos saindo da terra, nós estamos sumindo desse lugar. Deixa a incredulidade de lado. A Bíblia está mostrando para nós. Todas as nações será pregado, eu mostrei aqui no programa passado, será o julgamento das nações. E como é que Deus julga? Através da pregação da palavra. A mesma palavra pregada aqui é a mesma palavra pregada lá, mas lá não tem mais chance para arrependimento? Ah, meu Deus. Nos ajude. Nos ajude. É muita ignorância. Você me desculpe falar isso. E muita ignorância. Extremamente criticado, pisado em cima de pessoas que nem ouvem, nem param para ouvir, criticam. Mas a Bíblia está mostrando para nós. Todas as nações vão ter que ouvir este evangelho novamente. A Bíblia que está dizendo, meu amado. Vamos ler, vamos ler. Aqui está no livro de Jeremias sobre o que é dar de beber a taça. Então diz que vai beber a taça da ira de Deus. Então a mesma taça, a taça de companheirismo, a taça, a comunhão que nós temos hoje com Cristo através da palavra revelada, vai ter lá também uma taça. Mas essa não vai ser uma comunhão para companheirismo, vai ser uma comunhão para condenação, como Jesus desceu às almas que estavam em prisão. Ele desceu e pregou. A Bíblia diz que ele pregou o evangelho. Vamos lá então. Deixa eu com a minha loucura aqui, não é? Daniel leu em Jeremias no capítulo 25 para falar, né, que tinha 70 semanas. Vamos abrir em Jeremias no capítulo 25 e leremos o que Jeremias tinha para dizer. Na verdade, vamos começar no verso 8, porque eu quero ter certeza de acertar isso. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí o profeta diz, simplesmente amo isso quando posso ouvir um profeta se pôr de pé com assim diz o Senhor. A Bíblia. Irmão, acabou. Para mim está decidido. Assim diz o Senhor dos Exércitos, porque não ouvistes minhas palavras, eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre seus moradores e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente. Lembre-se, esses eram os eleitos de Deus dos quais ele estava falando, não eram incrédulos, eram membros de igreja, e pô-los em espanto e em assobio em perpétuos desertos, e farei perecer entre eles a voz de folguedo e a voz de alegria? Como assim? Essa voz que nós temos hoje aí, ó, de rock, de funk, de country, tudo isso vai terminar. Essas músicas que tem aí, ó, vai terminar tudo. A voz de esposo, a voz da esposa, e o som das mós, né, quer dizer, as indústrias, né, a luz do candeeiro, toda esta terra virá a ser um deserto. Ouça só aquele profeta clamar, esta terra toda ficará desolada. E não para personificar este grande servo de Deus, mas eu profetizo que esta nação,
toda se tornará desolada, falando da América. Deus punirá esta nação pelos seus pecados. Se Deus não deixou Israel, seus eleitos, sementes de Abraão, com os quais ele fez aliança e a promessa a eles, se ele não permitiu eles se safarem com seus maus feitos, embora fossem religiosos até o âmago, tinham grandes igrejas e sacerdotes e os rabinos, mas por causa das imoralidades e coisas entre eles, e Deus fez eles colherem o que eles plantaram, assim também nós colheremos. No verso 11 agora, e um espanto, isto é, todo mundo olhará e dirá, olha só, eles eram tão grandiosos, vejam só eles agora. Então vai ter gente lá que vai olhar para essas grandes nações e vão falar desse jeito, como nós vimos lá em Apocalipse 17, a distância. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Isto é uma vida toda. Isto é quando a sua velha, abençoada mãe era um bebê. Eles estavam lá sem um Deus, sem uma igreja, sem um cântico, sem nada, por uma geração inteira, até que aquela geração pecaminosa morreu. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Lá, Deus disse, depois que terminar os 70 anos, eu vou visitar a Babilônia. E aqui, quando terminar as 70 semanas de Daniel, que são os últimos 3 anos e meio, Deus vai visitar a Babilônia, a igreja romana, as suas filhas. Deus vai visitar todas as nações novamente. Ah, meu Deus! Deus vai visitar todos os países novamente. Estarão aqui, ó, e receberão uma visita. Sim, vão receber uma visita. Uma visita ilustre. E não vão ser bem recebidos, não, mas não tem problema. Não tem problema. Vão receber uma visita todas as nações. Todas as nações. É melhor ir tirando nossa incredulidade, irmão. É melhor ir tirando nossa escuridão, porque a coisa está chegando. Vamos lá, então. Visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo e trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras de suas mãos. Quer dizer, fizeram bem para algumas, vão receber o galardão. Tudo bem. Aqui está. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás de beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar. Em outras palavras, Jeremias, eu te dei esta mensagem. Não fique parado, não fique em um lugar, mas profetize a todas as nações. Estão acompanhando? Estão entendendo? Profetize a toda a nação. Mostre meus sinais e maravilhas. E mostra para eles que eu estou vindo para fazer isto, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. Lembra de Apocalipse 19? Lembra, você está se lembrando da citação de almas em prisão, que o profeta disse que haverá sim um ministério de maravilhas, mas vai ser um assombro, é para condenação e não para salvação. O que eles fazem mesmo nesse dia? Até hoje, agora mesmo eles já estão fazendo isso. Te chamam de falso profeta, te chamam de comprometedor, fanático, adivinhador, sonhador, algum tipo de telepata mental. Eles ficarão enlouquecidos. E a palavra louco, se você investigar, significa doido. Eles, na verdade, ficarão loucos. Lembra da mensagem "E não sabeis" que o profeta disse, que ele falando lá, quando ele teve as visões do cavalo branco, etc., que o mundo chegaria a uma condição de insanidade. Mas o que vai causar essa insanidade? E dirão, não preste atenção a este santo rolador por causa da palavra que envio no meio deles. Você está vendo a história se repetindo? Jeremias não concordava com os fariseus, saduceus, herodianos, o que quer que fosse. Ele simplesmente pôs a palavra para fora e ela deixou todos eles bravos com ele. O quê? Notem. Então eu tomei o copo da mão do Senhor, é um símbolo. Um copo é um símbolo. O que significa? E fiz todas as nações beberem dele. Jeremias não ficou em casa, Jeremias não ficou num lugarzinho só, mas ele fez todas as nações beberem daquilo para os quais o Senhor me enviou. Jeremias tomou a palavra do Senhor, o vinho de sua palavra, e o vinho é o poder de sua palavra. Ó, tá escutando aí, meu amado ouvinte? O vinho é o poder da sua palavra. Ó a terceira puxada aí. Vinho tem poder? Vinho é uma intoxicação? O vinho tem poder nele. E eu tomei a palavra do Senhor, disse Jeremias, e a manifestei. O vinho, o poder que está nele,
eu exercitei diante deles e eles não a ouviram. Não adianta nada. É uma pregação para condenação, não é para salvação. Não é para salvação. Não é para salvação, meus amados. Vamos mais um pouquinho aqui.